Fala Doutor. Oferecimento Clínica Recomeçar. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olha, como vocês acabaram de ver, a partir de hoje a gente tem a alegria de poder contar aqui com a parceria da Clínica Recomeçar. Aqui no quadro Fala Doutor, todas as quartas e sextas-feiras, especialistas vão trazer temas importantíssimos, tirando as dúvidas da população. E o tema de hoje será sobre dificuldade de concentração. O que será isso? Dificuldade de concentração. Já está aqui comigo o médico da Clínica Recomeçar, pós-graduado em psiquiatria, e doutor Vitor Hugo. Doutor Vitor Hugo, prazer em cumprimentá-lo. Bom dia para o senhor. Prazer, bom dia, Fábio Henrique. É um prazer para nós da Clínica Recomeçar estarmos aqui falando um pouquinho e trazendo um pouco de informação sobre saúde mental para todo mundo, divulgando e orientando as pessoas a saberem um pouco mais sobre cuidados, prevenção e tratamento em saúde mental. Nós é que agradecemos por essa parceria importante para trazer informação e prestação de serviço para a nossa população. Vamos aqui o telão do BG. Lúcia Alves, lá de Nossa Senhora do Socorro, ela diz o seguinte: tenho muita dificuldade de me concentrar. Será que tenho TDAH? Então, acho que essa é uma dúvida muito comum atualmente. As pessoas têm apresentado muita dificuldade de se concentrar e acabam, como Lúcia, associando a possibilidade de ser um TDAH. Vamos falar um pouquinho o que é concentração. É a nossa capacidade de direcionar a nossa atividade mental para um determinado objeto ou para uma determinada tarefa. O TDAH, ele vai ser um transtorno que vem desde a infância, então é um transtorno do neurodesenvolvimento. A pessoa carrega isso desde menor e ele tem, além da dificuldade de se concentrar, várias outras questões que impedem esse funcionamento, esse direcionamento da atividade cerebral. A gente vai ter que observar que o paciente que ele tem TDAH, ele tem essa outra série de dificuldades e que nem todo paciente que tem dificuldade de concentração, ele vai ter TDAH, podendo ser ansioso, podendo ter, por exemplo, um quadro depressivo, outras questões que acabem interrompendo ou dificultando a capacidade de concentração dele. Então, para a gente saber se o paciente é TDAH, se ele tem um quadro depressivo, se ele tem um quadro ansioso, é sempre importante uma avaliação profissional para isso. É isso, vamos aqui para o telão do Balanço Geral. Tem perguntas? Bom dia. Bom dia, meu nome é Robson. Eu queria saber se o TDAH é um transtorno genético. Pergunta importante, né, doutor? Sim, importantíssima. Nós temos uma base, né, genética que pode ser, sim, causadora do TDAH. Então, a gente vai sempre observar que existe, sim, uma predisposição genética, existe, sim, uma base biológica para a ocorrência do TDAH. Se o paciente já tem algum familiar que tem TDAH, pai, mãe, a gente já vai ter mais cuidado nessa avaliação e entender que esse paciente pode, sim, ter TDAH. Vamos lá, mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, eu sou Ariosvaldo Silva de Jesus. Eu gostaria de saber o diagnóstico do TDAH. Diagnóstico do TDAH. Para a gente fazer o diagnóstico do TDAH, a gente precisa de uma avaliação completa desse paciente, entender como é que ele funciona, entender todo o funcionamento e principalmente quais são os prejuízos que essa falta de concentração, essa dificuldade de direcionar o foco, de direcionar a atenção que o paciente tem, se isso causa prejuízos e causa uma disfuncionalidade nesse paciente. A gente precisa lembrar que para o diagnóstico de TDAH não é só falta de atenção, o paciente geralmente apresenta falta de atenção, ele apresenta alguma hiperatividade e ele apresenta também um quadro de impulsividade. Então, apesar de termos critérios diagnósticos bem estabelecidos nos manuais, a gente precisa fazer uma avaliação daquele indivíduo. O que é que aquele indivíduo que está se apresentando ali na minha frente, ele tem de alteração e o quanto essas alterações prejudicam o funcionamento dele, para assim a gente determinar se esse paciente tem um prejuízo mesmo ou se tem outros fatores que estão atrapalhando, como, por exemplo, a falta de motivação para aquela atividade, como, por exemplo, a falta de vitaminas pode causar dificuldade de concentração. Como eu já falei, um quadro ansioso, um quadro deprimido. A pessoa que está ansiosa, ela não tem
ela não consegue direcionar isso porque ela está pensando na frente. O ansioso é uma pessoa que se preocupa sempre com o futuro. Então, se ele já está pensando na frente, ele não consegue direcionar a atividade mental dele para aquela situação do presente. Olha, lembrando que você pode participar do quadro Fala Doutor, anote aí o WhatsApp do Balanço Geral, 996520105. Você pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua sugestão aqui pro Balanço Geral. Vamos pro telão, tem mais perguntas aqui. Flávio Santos, bairro Cirurgia Aracaju. Como posso melhorar a capacidade de me concentrar nas coisas, no aprendizado, na escola, enfim? Pergunta importantíssima. Como melhorar a nossa concentração? Primeiro, ter uma vida saudável. Seja saudável do ponto de vista biológico, né, do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista mental. Então, ter boas relações, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, buscar ter qualidade de sono, dormir pelo menos de 7 a 9 horas e ter um sono de qualidade, trabalhar a melhora da qualidade do sono, são coisas que vão influenciar na nossa capacidade de se concentrar. A gente precisa lembrar também que a capacidade de concentração é algo treinável. A gente não pode imaginar que vamos nos concentrar facilmente numa coisa se a gente não se predispõe àquilo, se a gente não tem motivação para aquela atividade. Então, treinar a capacidade de se concentrar, evitar as coisas que nos distraem, evitar ficar muito tempo na tela do celular, evitar muito tempo de exposição à tela e tirar essas outras situações que podem acabar atrapalhando a nossa concentração, para que a gente vá se treinando e cada vez conseguindo se concentrar melhor. Pense num problema, a tela do celular, mas a gente volta para ele. Vamos aqui para o telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, meu nome é Elisângela. Eu gostaria de saber, quem tem TDAH pode desenvolver o Alzheimer? Então, são questões diferentes, né? São transtornos diferentes. Apesar de existir uma base biológica para o TDAH e existe também uma base biológica para o Alzheimer, não tem tanta correlação específica sobre isso. Mas a gente precisa sempre acompanhar esse paciente, avaliar e ver quais são as necessidades e os sintomas que vão surgindo. É preciso lembrar que o TDAH é uma doença, um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a pessoa nasce com isso e ao longo do desenvolvimento isso vai aflorando mais, e que o Alzheimer ele costuma acontecer lá no final da vida, né, em idades mais altas, quando a pessoa já tem mais idade, com perda de memória, perda de habilidades que a pessoa tinha antes, isso vai se degenerando e a pessoa vai apresentando o Alzheimer. Perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Marinalva Silva, de Itabaiana, tenho 40 anos e já estou esquecendo as coisas com facilidade. Como, por exemplo, deixar a panela no fogão. O que pode ser isso? Pode ser várias coisas, Marinalva, mas a gente vai mais uma vez bater na tecla. Ter uma saúde mental bem cuidada, ter uma saúde mental e olhar para essa saúde mental é importantíssimo. Paciente com 40 anos, claro que a gente está com uma pergunta bem geral, mas com 40 anos não tem tanta idade para já começar a apresentar um quadro demencial como de Alzheimer, por exemplo. Pode ser TDAH? Pode. A gente vai ter que analisar a história dessa paciente, o que foi que veio antes e qual é a dificuldade que ela tem, além desses esquecimentos. Mas uma coisa muito comum hoje em dia é o paciente, como eu falei, muito ansioso, muito nervoso, que está vivendo sempre no futuro, preocupado sempre ali com o futuro e não consegue prestar atenção nas coisas do dia a dia. Ele larga uma chave em cima da mesa, ele larga um controle de televisão em cima do sofá, mas ele não prestou atenção naquilo que ele estava fazendo por ser muito ansioso e já está pensando lá na frente, preocupado com determinada coisa que vai acontecer ou que talvez nem aconteça, mas ele já está preocupado e não mentaliza que deixou aquilo ali e depois fica procurando. Mas vale sim uma avaliação médica para a gente ver qual a necessidade, quais outras coisas estão acontecendo juntos, para poder dizer o que pode ser isso ou não. Portanto, quando a senhora deixar a panela no fogão, tenha cuidado, pelo amor de Deus, e preste atenção. Patrícia Santana, lá de Lagarto, minha filha de 7 anos, tem muita dificuldade em prestar atenção na escola.
mas em outras coisas ela consegue. Às vezes acho que é preguiça. O que posso fazer? A falta de concentração associada à preguiça, não? Não necessariamente. A falta de concentração pode estar associada à motivação, né? Aos distratores, às coisas que atrapalham essa motivação e a capacidade ali da pessoa se concentrar. Nós estamos falando aí de uma criança de 7 anos. Sim, ela pode ter alguma dificuldade, em se concentrar, mas a gente tem que ver qual o tempo de exposição à tela que essa criança está tendo, né? Como ela citou, em outras coisas ela consegue se concentrar. Será que essa coisa que ela consegue se concentrar é televisão, é desenho, é joguinho no celular, que tem um nível de estímulo muito forte, e afinal de contas é feito para isso, para chamar a atenção, e tem um nível de recompensa muito rápido? Por exemplo, estou ali jogando, toda hora eu ganho um bônus, toda hora eu passo de uma fase, isso vai prendendo a pessoa. E muitas vezes, mesmo a pessoa tendo um TDAH, por exemplo, nessas outras situações, ela consegue se concentrar porque o nível de motivação para ela e da recompensa é muito intenso e isso consegue prender essa atenção. Diferente, por exemplo, para estudar, que é uma coisa mais demorada, que a recompensa para isso e a motivação não vai ser tão alta porque é algo mais a longo prazo. Uma pergunta aqui através do WhatsApp do Balanço Geral. O silêncio facilita a concentração? Cleones do Inácio Barbosa. Sim, com certeza. Como eu falei, eliminar as coisas que podem nos distrair. Então, se eu vou estudar, se eu vou me concentrar numa atividade, desligar o celular, preparar um ambiente adequado, deixar ali já... O menino quer estudar com a televisão ligada. Com a televisão ligada. Minha filha, você presta atenção no estudo ou na televisão? Não tem televisão, o tablet... e quer fazer outra coisa ao mesmo tempo. Então, criar ali um ambiente, já sentar, já trazer a sua água num ambiente silencioso, sem celular, muitas vezes sem outras coisas que possam distrair, para assim você conseguir se treinar cada vez mais, estar ali naquele ambiente, direcionando a sua atividade mental para a concentração, para aquela atividade que você está se propondo. Doutor Vitor Hugo, muito grato pelas informações. O tema saúde mental é um tema que tem muitas dúvidas, muitas informações importantes para a nossa comunidade e vamos desenvolver esse tema outras vezes aqui no programa. Muito obrigado, uma ótima quarta-feira para o senhor. Bom dia e ótima quarta-feira. Muito obrigado ao doutor Vitor Hugo.